Desabilitar o som aqui. Tirar o som. Engraçado, acho que tá meio travado o meu aqui. Tá ok, Marcos, seu som. Tá, não, tá travado aqui, eu não estou conseguindo abrir a opção que aparece quem tá, as pessoas que estão e a configuração do som. Tá. Então tá bom, vamos começar assim então. Vamos dar continuidade ao nosso estudo então, do capítulo 11 do livro Missionário da Luz. Nós vamos fazer um exórdio de ambientação, a leitura proposta pela Adriana do livro Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 142, Um Só Senhor, e a mensagem proposta de nossa agenda é a mensagem da data de... deixa eu ver aqui a data que foi... Tá, a mensagem foi tirada do livro Emmanuel, livro Vinha de Luz, o capítulo é 18. A mensagem é: conheçamos a natureza humana da qual somos partícipes e saibamos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Então, visto isso, nós convidamos a Adriana para poder fazer a leitura do exórdio. Então, vamos lá. Está na página 299. Capítulo 142, Um Só Senhor. Traz a seguinte epígrafe. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus. Está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos, com respeito ao Senhor a quem deve servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividades antagônicas, em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo, e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhes aos interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço, nos círculos de luta, em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, ambientados pelo exórdio, nós convidamos Liana para poder proferir a prece de início. Mestre amado, gratidão por mais esta oportunidade em que nos encontramos juntos em busca dos conhecimentos por ti deixados, Mestre. Que tenhamos sempre a consciência de que estamos neste plano, na matéria, mas com compromisso
de usarmos os teus ensinamentos como a luz na nossa estrada. Que nos entreguemos à nossa missão, sempre com base nas tuas palavras de amor e de caridade, tendo a certeza que estamos aqui apenas por um instante e nos preparando para a nossa verdadeira vida no mundo espiritual. E nesta noite de estudos, possamos refletir sobre tuas palavras e que saibamos, em cada gesto, no nosso dia a dia, junto com nossos irmãos, transformar em atitudes que nos mostrem teu caminho verdadeiro, que nos levará a nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece do início. Então, podemos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 11 do livro Missionário à Luz. Então, boa noite a todos e principalmente ao aniversariante, né? Boa noite, Márcio. Obrigado pela lembrança. Então, vamos lá. Então, nossas anotações aqui. A página é 134. O item 11.4 seria o segundo parágrafo da página. Então, eu vou reler o parágrafo aqui. Tá? O parágrafo é: tenha calma e coragem, minha amiga. Todos encontraram? Ok? Então, vamos lá. Tenha calma e coragem, minha amiga. Neste momento não é fácil esclarecê-la. É imperioso se indicar com cuidado, a fim de solucionar o problema com o critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Então, lembrando aqui o pedido, né, da senhora para a ajuda de Alexandre. Tá? Então, Alexandre está pedindo para que ela retornasse ao lar, que ela está desdobrada, né, durante o sono, para que eles pudessem calmamente tomar ciência, né, daquele fato, para poder ajudá-la da melhor forma. E Alexandre diz: ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. Então, nós começamos sobre isso no encontro passado. É indispensável conhecer o refúgio da oração, né? A importância da oração, que nós também comunicamos no encontro passado e paramos aqui. Então, hoje, na verdade, começa a partir daqui: ampare-se a fé sincera, confiando na providência, e veremos o que é possível fazer no setor da transformação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção, né? Examinaremos o assunto com atenção. Então, vamos lá. Então, ampare-se na fé sincera e confie na providência. Então, vamos lá. Vou pedir só para desligarem o som, para não ficar dando interferência, porque hoje eu não estou conseguindo mexer no som, não, tá? Não sei por quê. De qualquer forma, vamos lá. Então, ampare-se na fé sincera e confie na providência. A importância da fé e na confiança da providência divina, né? Então, o início do nosso encontro hoje, a espiritualidade está nos chamando a atenção para voltarmos a atenção na importância desse binômio, fé e confiança, né? Que são sinônimos, né? Então, confiança vem de confiare, né? Então, confio, né? Eu coloco fé naquilo. E aí nós lembramos uma passagem de Mateus, no capítulo 17 de Mateus, no versículo 20, que Mateus nos retrata uma frase de Cristo, onde Cristo nos
informa o seguinte: eu asseguro, diz as palavras de Cristo escrito por Mateus, eu asseguro que, se vocês tiverem fé no tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês, né? Então, nesse momento, ele está mostrando aqui, através do simbolismo da transposição da montanha, né, a confiança na providência divina. Então, a confiança, se a gente tem fé, se a gente acredita, né, nós temos que ter confiança no suprimento divino. E que esse suprimento divino sempre é a nosso favor. Sempre. Sempre é a nosso favor. Pode não ser do jeito que a gente pede. Pode ser até contrário àquilo que nós pedimos, mas é sempre a nosso favor. Sempre em função daquilo que nós realmente necessitamos e que, na maioria das vezes, nós não conseguimos enxergar. Então, Mateus, esse simbolismo da transposição do monte, mostra para a gente a exemplificação do Cristo na importância da fé e na confiança da providência divina. Mateus, também no capítulo 9, no versículo 22, ele relata Cristo dizendo: Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E naquele momento a mulher ficou curada, né? Então é o episódio da mulher hemorroída, né? Então a mulher que sangrava há tempos e com um toque nas vestes do Cristo, ela se cura. E Cristo faz a questão de informar para todos, de ensinar que aquela cura foi obtida única e exclusivamente pela fé dela. Lucas, né, que fora médico e construíra o seu evangelho com muita pesquisa direta, né, com aqueles que estiveram em contato com Cristo. Então, Lucas, no seu capítulo 7, no versículo 50, ele nos diz: mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá-te em paz. Então, no final daquele episódio em que Cristo se depara com a mulher que enxuga os pés do Cristo com suas lágrimas, seca com o cabelo e derrama sobre o pé do Cristo o perfume, né? E esse episódio, ele é muito interessante, né? Porque ele mostra a mulher, né, acreditando no Cristo. E ela procura encontrar o Cristo e fica sabendo que Cristo, ele vai à casa de um fariseu, Cristo reúne na sala com o fariseu e com seus discípulos, e a mulher entra na sala, se joga aos pés do Cristo. Então, isso já é um ato, à época, altamente ofensivo, porque a mulher, ela não podia entrar na sala quando os homens estavam reunidos, e muito menos se jogar ao chão. Isso tem um simbolismo muito grande para aquela época. Então, ela faz isso. Ela se despoja de toda a vaidade, de todo orgulho, e faz isso, e se joga aos pés do Cristo. E é interessante
que ela fazendo isso, ela se derrama em prantos, né? A emoção dela foi tamanha que ela chora tanto que chega a lavar os pés do Cristo com suas próprias lágrimas. E mais ainda, não bastasse ela ter se jogado ao chão, ela no meio da sala, frequentada pelos homens da época, que ela não podia estar frequentando, ela desamarra os cabelos. Então, o fato também na mulher, a época, soltar os cabelos em público era altamente ofensivo, né, para ela, para a dignidade dela. Então, mais uma vez, ela se despoja da sua dignidade, ela se solta os seus cabelos, né, se expõe na frente de todos os homens para poder enxugar os pés do Cristo com o cabelo, né? Então, o fato de enxugar os pés do Cristo com o cabelo é uma demonstração de tamanha humildade para essa mulher. E mais, o perfume naquela época era de altamente, era um valor muito exorbitante. Então, ela utiliza um pequeno frasco de perfume que muito provavelmente ela utilizou de todas as suas economias para poder comprar, né? Porque a mulher também naquela época não tinha acesso a um ganho sustentável. Então, ela tira aquele perfume, aquele frasquinho de perfume que simbolizava todas as economias dela. Então, ela verte tudo que ela tem aos pés do Cristo. Então, isso mostra para a gente, né, a fé e a confiança. E é interessante que a casa desse fariseu é chamado de Simão, né, e a Cristo fala para Simão, né, vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para eu lavar os pés, né, quando Cristo entrou. O fariseu não tinha dado água para Cristo lavar os pés, porque isso era costume da época, né? Porque eles andavam em chão empoeirado, então era costume da época o anfitrião oferecer água para lavar os pés. Então Cristo fala, veja essa mulher, você não me ofereceu água para lavar os pés, ela, porém, molhou, lavou os meus pés com suas próprias lágrimas e enxugou com o cabelo. Você, Simão, não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. E você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama, né? Então, mostrando da confiança dela, na fé dela, de ser perdoada dos seus pecados. Então, isso é muito bacana. Então, quando Alexandre fala para a senhora, né, ampare-se na fé sincera e confie na providência, representando, né, essa mulher arrependida aí que Cristo nos mostra. Pergunto se alguém tem algum comentário a fazer a respeito desse pedaço. Márcio levantou a mão. Pois não, Márcio? Não deve ter sido por engano, viu? Ah, tá. Então, abaixei já a mão, então. Alguém quer fazer, gente, algum comentário, alguma participação? Marcos, só por uma curiosidade minha, Lucas foi médico, né? Foi. Eu assisti aquela série, Os Escolhidos, e ele era um coletor de impostos ali na série. E ele foi ser médico depois ou não tem nada a ver? Não, Lucas, ele foi médico antes, né? Foi médico antes. Isso. Ah, não. Desculpa. Estou confundindo com o Mateus. Tem até um livro muito bacana sobre a história de Lucas. O livro chama Luca. Quem tiver oportunidade, é muito, muito bacana, tá? Então, fala da trajetória de Lucas, desde a adolescência, né? Ele conhecendo a história do Cristo, aí que ele vai ter um despertar de procurar
conhecer... O Lucas, ele escreveu através dos relatos, né? Através dos relatos, exatamente. Porque quem presenciou foi Mateus, né? Quem estava junto era Mateus. Isso, os 12 discípulos, né? Tá. Os 12 discípulos do Cristo. Ok, obrigada. Isso, muito bem. Alguém quer fazer algum comentário mais, pessoal? Não? Então lembra aí que... Pois não? É só uma definição do que é fé. O que é fé, segundo a Bíblia? O apóstolo Paulo ensinou que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. E a prova das coisas que se não vêm. Isso. Está em Hebreus 11, 1. A Alma fez uma afirmação semelhante. Se tendes fé, tendes esperança nas coisas que se não vê e que são verdadeiras. A fé é um princípio de ação e poder. A fé, eu tenho pensado um pouco sobre a questão da fé. Eu tenho um amigo que ele não está bem, ele disse que perdeu a fé. Que a fé, você não consegue, você precisa sentir a fé, você não consegue, eu tenho fé. Eu não consigo transmitir para ele a fé, mas por meio do meu exemplo, eu posso demonstrar a minha fé pelos meus exemplos, né, pelos meus atos. Mas a fé é algo muito particular. A fé, no meu ponto de vista, eu estou falando isso, a fé é uma ligação que você tem com Deus. Mas a fé, ela está... Sim, se Deus nos criou, e nós temos a centelha divina dentro da gente, então a fé ela está dentro da gente, ela se encontra dentro da gente, né? E o que é que acontece, Marco? Que as pessoas perdem a fé. Como pode perder algo que nos pertence, que é intrínseco a nós? O que eu digo, assim, as pessoas nunca se perde, né? Nunca se perde. É uma luzinha que ela se deixa diminuir a sua intensidade, né? À medida que as nossas luzes diminuem de intensidade. Então, as nossas luzes, nós devemos entender que são as nossas virtudes. São as nossas virtudes, aquilo que nós exercemos de bom ao próximo, né? Então, à medida que nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes, a nossa luz ela vai aumentando. E isso automaticamente, a ligação com Deus, a certeza da presença de Deus vai aumentando dentro de nós. Então, vai brilhando essa luz, né? A partir do momento que eu me permito criar monstros internos, né? Permito deixar que meus pensamentos doentios se proliferem, né? Cria-se uma nuvem, cria-se uma cortina de fumaça em nós que bloqueia essa luzinha interna da fé. Bloqueia essa luzinha. Não se perde a fé. A gente deixa de vê-la iluminada, né? Vê-la iluminada. E isso, durante a nossa trajetória, né, nós passamos por momentos que nós sentimos mais a fé e que sentimos menos a fé. E isso é normal, porque a nossa vida é uma onda oscilatória, isso é normal, né? O que nós precisamos de orar e vigiar é para compreendermos em nós quando nós estamos começando a deixar essa luzinha ficar encoberta por esses maus pensamentos, por essas más vibrações, né? Por isso, a importância dos nossos encontros rotineiros às quartas-feiras, para que nós possamos, no nosso estudo, no nosso depoimento, na nossa conversa, né, retirar algumas mazelas internas que nós deixamos acumular durante a semana, né? E isso é muito, muito interessante. Então,
se nós descuidamos, a rotina do dia a dia faz com que o nosso lado espiritual fique em segundo plano. Quanto mais a gente deixa o lado espiritual em segundo plano, mais a nossa fé fica em segundo plano, mais nós ficamos propensos a criar esses monstros na nossa mente e encobrir a luz da nossa fé, da nossa ligação com Deus. Então, a gente vai voltar um pouquinho nesse assunto quando nós falarmos de religião um pouquinho mais na frente. Mas não sei se eu consegui ser claro nesse aspecto, né? Então, a fé a gente não perde, a gente se deixa encobertá-la. Pois não, Liana? Ô, Liana, pode ligar o seu som, tá? Que você está com o som desligado. Aproveitando o momento, eu tenho uma certa dificuldade ainda em fazer uma comparação que seja realmente efetiva, que me traga uma compreensão do que é a fé cega e a fé raciocinada. Eu sei que a fé raciocinada é a fé do espírita, né? Geralmente, quando nós temos a fé raciocinada, ligada à razão. Eu penso no seguinte exemplo: se eu vou me submeter a um concurso, porque eu quero um determinado emprego, então eu digo, eu tenho fé que Jesus vai me ajudar. E essa fé me faz acreditar que eu vou conseguir chegar. Mas se eu não estudar, isso provavelmente não vai acontecer, né? Então, eu preciso também fazer a minha parte para que aquele desejo, mesmo com confiança na ajuda na espiritualidade, aquilo aconteça. Então, o que é que eu pergunto? Tem como você, em rápidas pinceladas, dizer qual a diferença básica entre essa fé cega e essa fé raciocinada pregada pelo Espiritismo? Muito bem colocado, Liana, né? Então, a fé raciocinada é aquela fé que nós utilizamos do raciocínio para podermos nos aproximarmos de Deus. Por exemplo, né? Nós saímos de manhã e saímos assim, aleatório, para ir para trabalhar, para ir em qualquer lugar. Mas se nós nos reunirmos aqui hoje e estudarmos sobre as leis divinas, falarmos sobre que as leis divinas estão presentes na natureza e que cada fio de natureza é uma demonstração da existência de Deus, amanhã de manhã, quando nós sairmos, do nosso caminho, de manhã a gente começa a observar. E a gente começa a observar a beleza minuciosa das plantas, com suas flores, né? E a gente começa a raciocinar. E a gente começa a enxergar a beleza dos pássaros, dos seus cânticos, o raiar do sol oferecendo energia para que as plantas floresçam. E a gente começa a compreender que tem que ter um ser inteligente por trás. Isso é fé raciocinada. Isso é fé raciocinada. É nós pegarmos, voltarmos a nossa visão para uma compreensão maior, usarmos o nosso raciocínio, né? Raciocinar é o que é? É utilizarmos a razão com os conhecimentos que nós fornecemos para ela e chegarmos a uma conclusão. Isso é fé raciocinada, né? Nós pegamos essas informações e aplicamos durante o dia, e com essa aplicação nós entendemos. Só pode ter um ser supremo inteligível por trás disso tudo, né? A fé raciocinada, portanto, é quando Einstein, no início, que ele nega Deus, depois, no fim da sua jornada, ele aprende que, por tamanho estudo e conclusão que ele chegou, não teria possibilidade de não existir um Deus inteligível por trás disso tudo. Isso é a fé raciocinada, né? Não sei se eu me fiz claro.
Ok? Tá bom. Alguém quer fazer algum comentário a mais, pessoal? Lembra que o estudo é isso mesmo. É nós abrirmos, fazermos os comentários, colocarmos as nossas opiniões e as nossas dúvidas também. Ok? Então vamos lá, se ninguém quer fazer nenhum comentário a mais. Então vamos continuar. Ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos a respeito do acontecimento e despediram-se mais tarde com palavras de gratidão e conforto. A sós, comigo e sentindo talvez a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou. Nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos. Então, Alexandre, falando o que os nossos irmãos, nós encarnados, imaginamos da espiritualidade, né? Que eles são meros adivinhos. E pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já sejamos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio, com o trabalho legítimo, é uma lei para todos os planos evolutivos. Não tem nada que é dado. Não tem nada que é de graça. Nada. Então, a espiritualidade, ela também tem que trabalhar para poder adquirir conhecimentos, né? Ela também tem que fazer suas pesquisas, tirar suas conclusões. E é isso que Alexandre está mostrando. Diz que ele vai fazer uma diligência para poder verificar como que é a vida daquela senhora, como que é a casa dela, né? Então, o esforço próprio com o trabalho legítimo é uma lei para todos os processos evolutivos. Então, a fé raciocinada nos permite entender que, sem a lei do trabalho, que é uma lei divina, eu não tenho realização. É isso que a Eliana falou, do exemplo de concurso, né? Então, a fé cega é aquela fé que, não, eu acredito em Deus e por essa minha crença eu vou fazer meu concurso e vou ser aprovado. Por quê? Essa é a fé cega. Por que você vai ser aprovado? Você não é diferente de ninguém. A fé raciocinada é nós acreditarmos em Deus, compreender que Deus é Pai de todos e ama todos igualmente, e como Ele ama todos igualmente, não tem diferenciação de mim para o meu irmão, não tem nenhuma diferenciação. A diferenciação que vai ter é a diferenciação do merecimento por esforço próprio. Essa é a fé raciocinada. É a compreensão, é o entendimento de Deus como um ser supremo, Pai de todos. Não existe preferência nenhuma, somos todos iguais. Nos diferenciamos pela lei do esforço. Então, o esforço próprio, que é o trabalho legítimo. Por isso que nós lembramos que o Livro dos Espíritos, nossa primeira codificação, lançada por Kardec em 1857, dividido em 4 partes, a terceira parte das leis morais, que fala sobre a lei divina, né? Por isso que a terceira parte começa definindo lei divina, e ele fala que a lei divina, na questão 614, é aquela responsável pela felicidade do homem. É a lei de Deus, a única responsável pela felicidade do homem. Isso que é a lei divina. E Kardec, como professor, ele vai nos ensinar a lei divina dividindo em 10 leis morais, né? 10 leis morais. E a primeira lei moral é a lei da adoração.
para começo de conversa, nós temos que elevar o nosso pensamento a Deus. Temos que ter esse entendimento da necessidade de nós nos ligarmos a Deus. E a segunda lei é a lei do trabalho. Depois de nos ligarmos a Deus, nós temos que trabalhar, né? Temos que trabalhar. Por isso, a lei do trabalho. E por isso que na questão 674, dentro da lei do trabalho, que é a segunda lei divina, lei moral, Kardec pergunta para os espíritos se a necessidade do trabalho é lei da natureza, se é natural necessidade do trabalho. E os espíritos respondem para Kardec que o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. Então, o trabalho é uma necessidade natural do homem para o seu processo evolutivo. Por isso que Meimei, no livro Pai Nosso, capítulo 6, chama Senda de Perfeição. E Meimei nos diz que quem move as mãos no serviço foge à treva e à tentação. Trabalho de cada dia, senda de perfeição. Isso é interessantíssimo, né? Quem move as mãos no serviço foge à treva, foge à tentação. Minha mãe fala muito isso daí, dizendo que mente vazia é a oficina do diabo, né? É lei do trabalho. Nós existimos para trabalhar, para se movimentar, e a mente assim também. Se nós paramos, nós criamos brecha para que as nossas sombras se manifestem, né? Então, a importância do trabalho como lei divina. Certo? Alguém quer fazer um comentário? Pois não, Adriana? Sim, veio aqui para a gente comentar sobre... É metáfora? Não sei se é metáfora. Da porta larga e da porta estreita. Sim. Pode falar que é metáfora? Pode. Sim. Então, fala que na Bíblia, a porta estreita e a porta larga são mencionadas em Mateus 7, 13, 14 e em Lucas 13, 22, 25. Aí o versículo diz, em Mateus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, a porta estreita e o caminho difícil levam à vida, enquanto a porta larga e o caminho fácil levam à perdição. O caminho largo, ele é espaçoso, ele é cheio de atrativos e não exige nada. Geralmente, né? Exige muito. Já o caminho estreito é apertado, exige arrependimento e é seguido por poucas pessoas. Então, na hora que a André falou, a gente não pode, por meio do pensamento, com a nossa força, né, as nossas energias, trazer Raul aqui, perguntar diretamente a ele, né? Então, ele estava querendo o caminho mais fácil, né, a porta larga. Aí Alexandre vai explicar para ele que não é dessa forma, né? Eles não são meros adivinhos, e a responsabilidade que ele tem para com quem pede ajuda, né? Mesmo que ele tenha o conhecimento, que ele tenha esse poder de conseguir ver por meio da tela mental o que aconteceu, mas ele não vai fazer isso. Ele quer fazer uma observação, ele quer fazer um estudo de caso, que é para poder ajudar aquela senhora, né? Ajudar as senhoras. Então, isso aí eu achei muito bonito, né? É igual a gente, no nosso trabalho. Eu sou professora há mais de 30 anos, mas eu preciso me preparar para ir dar aula, né? Porque eu dou aula sobre aquele assunto há mais de 30 anos, eu não preciso me preparar, porque existe o contexto, os alunos são diferentes, né? O contexto social é outro. Então, eu tenho que ter esse preparo para poder dar aula, né? Não é porque eu tenho o conhecimento e dou há muito tempo, não. Posso falar qualquer coisa. Então, mostra a nossa responsabilidade com o conhecimento e, principalmente, a nossa responsabilidade com a intercessão, né? Com a ajuda. Que, às vezes, a gente quer ajudar e acaba mais atrapalhando do que ajudando.
Cautela. Muito bem colocado, né? Lembrando da porta estreita e a porta larga. Porta né? larga. Muito bem colocado. A porta larga é o simbolismo de facilidade. Facilidades. Né? Isso. A porta estreita é o simbolismo do trabalho. Do trabalho. É da energia que você gasta para ultrapassar Isso. aquele local apertado, né? Nada na vida que é fácil, ela rende frutos melhores do que aquilo feito com mais esforço. Nada, né? E eu estava até conversando com a Nageli sobre uma receita culinária. Uma receita culinária. Determinada receita, você tem que fazer o tempo, a hora para acrescentar, o tempo para deixar no fogo, para sair. Ah, mas vamos fazer assim, diminuir o tempo, fazer isso. Faz, mas fica pior, né? É isso, né? É isso. A lei do trabalho é isso, né? Tudo exige trabalho, tudo exige desprendimento, sacrifício, né? Se algo vem fácil, desconfie. Desconfie, né? Por quê? Porque nós somos diariamente submetidos a situações que nos exigem trabalho, devotamento, desprendimento para o nosso melhoramento e autoaperfeiçoamento, né? A porta estreita que a Adriana comentou. Pergunto se tem algum comentário a fazer nesse sentido. Não? Vamos continuar. Todavia, sorrindo paternalmente, acrescentou: entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na crosta, em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. No dia imediato, porque podia eu dispor de mais tempo, convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther, aquela senhorinha que estava necessitada de ajuda. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a feito. Ele vai examinar como está o caso, o lar de Esther, né? Que estava tão solicitando ajuda para entendimento, né? Do homicídio do seu segundo esposo, né? Como? Ponderei. Não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado por meio de nossos poderes mentais? Raul poderia, deste modo, ser ouvido sem dificuldades, observando-se posteriormente o que se poderia fazer em favor da viúva, né? Isso que a Adriana comentando, né? Ué, será que a gente não poderia, por os poderes mentais, convocar Raul e questioná-lo ali, do que ter que investigar, né? O instrutor, todavia, sem desprezar minha ideia, considerou, sem dúvida, esse é o método mais fácil. E, em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos, né? Então, de novo, vamos voltar na Liana sobre a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela fé do marasmo. Eu acredito porque me falaram que é para acreditar. A fé raciocinada é construída com os subsídios que cada um de nós procurou angariar para poder ir paulatinamente compreendendo Deus no nosso patamar, né? Então,
compreendendo, observando, interpretando, raciocinando, abrindo as vistas para tudo que acontece no dia, né? Abrindo as vistas para o aprendimento evolutivo da nossa vida, para as nossas dores que nós já passamos e conseguimos ultrapassá-las, compreendendo como que foi importante para o nosso crescimento. E isso é a fé raciocinada, né? Isso é a fé raciocinada. Então, quando Alexandre disse para André, né? Esse é o método mais fácil, o método inicial. Iniciamos o aprendizado. Deus existe, é a minha fé. Mas esse aprendizado inicial, aí eu vou me evoluindo. Eu vou querendo aumentar meus conhecimentos. Como que eu posso compreender melhor a minha situação, minha compreensão no universo, né? Então, entretanto, o serviço intercessório exige alguma coisa de nós mesmos. Então, o serviço intercessório, ou seja, a ajuda, o auxílio ao outro, exige esforço. Se não tiver esforço, não é trabalho. E nós sabemos que, dentro da doutrina espírita, trabalha tudo aquilo que nós podemos fazer em prol do próximo, de bem para o próximo, né? Então, se nós lembrarmos, Aristóteles, que foi aquele grande filósofo do século IV a.C., mais especificamente entre 384 a 322 a.C., Aristóteles, que foi físico, filósofo, astrônomo, né? Um grande conhecedor, e foi mentor de Alexandre o Grande, né? Mentor de Alexandre o Grande, o pai de Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, mandou buscar Aristóteles quando ele tinha em torno de 40 e poucos anos para ser o professor de Alexandre, seu filho, quando seu filho tinha 13 anos. E foi os ensinamentos de Aristóteles que possibilitou Alexandre ser o grande, Alexandre o Grande. Por que eu estou lembrando de Aristóteles, né? Então, para a gente simbolizar a espiritualidade, né? Alexandre, o esforço dele para poder ajudar a humanidade, o que ele teve que fazer para se tornar um espírito de luz, para poder auxiliar os homens. Então, o que Aristóteles teve que fazer para poder adquirir conhecimento, para que aquele conhecimento ele pudesse ser um elo de ligação com Alexandre, que foi um dos grandes desenvolvedores da humanidade, né? E Aristóteles deixou para a gente escrito que nós nos transformamos naquilo que praticamos com frequência. A perfeição, portanto, não é um ato isolado, ela é um hábito. Então, a fé raciocinada é um hábito diário. É um hábito diário de nós exercermos a inteligência, o raciocínio para capturar, para perceber, para aumentar nossa percepção de tudo que acontece em nosso derredor e observar e aprender aquilo, as leis divinas do nosso caminho, né? Então, Aristóteles nos vem deixar claro isso, para que nós tenhamos uma transformação, nós tenhamos que praticar com frequência. E aí, o Livro dos Espíritos, nós falamos da parte terceira, que são as leis morais. A parte segunda fala do mundo espiritual, mundo dos espíritos. No capítulo 9,
chama intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. É isso que Alexandre está fazendo, André Luiz. Está fazendo uma intervenção, um auxílio para os encarnados. E o item 2 desse capítulo é a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, é um item específico da parte 2ª do Livro dos Espíritos, mostrando que os espíritos realmente influenciam nas nossas tomadas de decisões. Tanto é que a questão 459, desse capítulo 9, Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações, e nós sabemos aquela resposta que os espíritos dão. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supõe-se, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Né? Quem? Qual é a espiritualidade que nos dirige? Depende do que nós nos permitimos nos envolver em nosso pensamento. Né? Se nós nos permitimos orar e vigiar as nossas ações, tentar manter o nosso pensamento no caminho correto, no caminho do bem, do auxílio mútuo, então nós vamos ser assessorados nesse sentido. Né? Nesse sentido. Então, a nossa intercessão espiritual, é isso que, né, Alexandre está falando, o serviço intercessório, né? A nossa intercessão espiritual é em função de nós mesmos. Pois não? Alguém? Ah, tá. O Canindé falou que a fé cega, muito bem. Ele disse para a gente aqui. Deixa eu ver, só que eu não consigo puxar, Canindé. Não consigo puxar a mensagem que está travando aqui. Quer que eu leia, Mar? Pode ler, Adriana. Não estou conseguindo puxar. A fé cega é aquela que o indivíduo espera que a divindade resolva seus problemas. A exemplo já falado do concurso. E a fé raciocinada, o indivíduo enfrenta seus problemas e se esforça para resolver consciente de que não é a divindade que tem que solucionar, somos nós mesmos. Isso, muito bem colocado, viu? Muito obrigado, Canindé. Não. Excelente. Muito bem. Então, alguém quer fazer mais algum comentário nesse respeito aí, gente? Pois não? Alguém? Liana levantou a mão. Pois não, Liana? Pode abrir o som, Liana. Você acabou de fazer um comentário em relação à intercessão, quando nós buscamos na espiritualidade algo que nós desejamos, né? Que nós poderemos buscar algo bom se a gente se ligar a espíritos superiores, mas que também nós podemos encontrar um caminho que não é bom se vamos por vibrações inferiores, né? E aí eu vejo nesse parágrafo da página 134, que você já fez a leitura, nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos mero adivinhos e, pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já sejamos senhores de sublimes dons divinatórios. Eu vejo muito acontecer de pessoas buscarem a espiritualidade sem um conhecimento maior, e tudo aquilo que encontra, apresentado por certas pessoas que também não têm um conhecimento desejável, e conseguir levar alguns irmãos encarnados por um caminho que não é o correto. Porque muita gente acredita, se vai buscar a espiritualidade, tudo que é mostrado é verdade, porque eles podem resolver tudo. E podem apresentar uma solução que não é viável, mas que nós vamos acreditar. Eu acho que isso é muito importante para a gente entender, né? A preparação antes, para que a gente possa discernir o que é bom e o que não é quando buscamos a espiritualidade, porque a gente sabe que existem caminhos, né, que não são bons.
e que as pessoas acreditam e buscam e fazem, seguem aquilo que é dito, e muitas vezes não é para o bem. Vejo isso aqui como uma espécie de lição, né? Como se o Alexandre estivesse dizendo para a gente. E ele coloca, inclusive, depois, numa defesa até, que quando nós outros, né, que seriam os espíritos, estando na materialidade, também agiria do mesmo jeito, de forma parecida, se não tivesse, então, o conhecimento. Só queria fazer esse comentário. Muito bem lembrado mesmo, né? Nosso estado vibracional, né, dizendo com que espiritualidade nós vamos ligar e que tipo de influência nós iremos sofrer. Então, é muito interessante, Eliana, lembrar, né? Nós temos que ter o nosso estado discricional, né? Para a gente tentar entender o caminho, se é correto ou não a ser seguido. Muito bem lembrado. Ok. Se ninguém tiver um comentário a mais, vamos continuar. Então, o serviço completo para ser existe alguma coisa de nós mesmos. Concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos, respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação, né? Então, quanto mais eles se esforçarem em compreender, mais serão enriquecidos seus valores para cooperar para essa irmã. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado, né? Então, ele falando para a gente aqui, faça o bem. A lei do retorno, né? A lei do retorno. Você é o primeiro beneficiado. E aí nós nos lembramos de Emmanuel, no seu livro Pronto Socorro. O capítulo 8 desse livro Pronto Socorro chama Ação no Bem. E Emmanuel nos diz que pensa no bem e auxilia sempre. Então, pensar no bem, nós já estamos criando o nosso ambiente, a nossa psicosfera, né? Nosso estado vibracional, pensando no bem. Por isso que é importante, né, nós controlarmos sempre o nosso pensamento, ficarmos ligados para percebermos, opa, estou começando a não ter pensamentos legais, então deixa eu fazer aqui, voltar minha atenção para o outro lado, elevar meu patamar vibracional, deixa eu fazer minha oração, deixa eu escutar uma música que eleva, deixa eu entrar em contato mais com a natureza, né? Então pensa no bem e auxilia sempre. E Emmanuel nos diz, completa, o pessimismo alheio talvez interfira, tentando furtar-te a confiança. Lembrando para nós que durante o dia nós vamos ter pensamentos de baixa vibração, é normal, né? É o pessimismo alheio que pode nos influenciar, porque nós vimos, né, representação de que os pensamentos, eles lançam como se fossem micróbios, germes no ar, né? E se nós estivermos num patamar vibracional baixo, nós recebemos ação. Então, se nós mantivermos atentos, guiando o nosso pensamento no bem, nós nos livramos disso. Aí ele falou que sim, é possível a gente sofrer alguma influência de pensamentos alheios. É possível que a tua dádiva não seja utilizada tão somente quanto seja de desejar, né? Então é possível que o que você fez de bom não seja utilizado tão nobremente. De outras vezes, o teu gesto espontâneo de cooperação e bondade provavelmente não tenha sido interpretado na altura que lhe imprimiste. Entretanto, auxiliando aos outros perante as leis de Deus, ninguém conseguirá alterar o benefício que fizeste a ti mesmo. Então, é sempre aquele exemplo, né? Não vou ajudar
ali não, porque não sei o que ele vai fazer com a minha ajuda. Faça de bom coração. Porque, na verdade, não é entre você e o próximo, é entre você e Deus. Dê de coração, ajude de coração, preste o serviço de coração, né? Porque ninguém vai alterar o benefício que fizeste a ti mesmo. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então podemos continuar. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar, né? Então, quem faz o bem é o primeiro a se beneficiar, e quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Na verdade, se você acende a luz, você vai receber aquele feixe de luz primeiro. E é interessante, né? Essa metáfora de acender a luz, né? Porque é isso que Cristo usou para nós. Em várias passagens. Então, se a gente pegar João, capítulo 8 de João, no versículo 12, quando João relata, né, Cristo dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, nos mostrando que a trajetória já está descrita. A gente não tem que inventar a roda. A trajetória está descrita. O que nós temos que fazer está exemplificado por Cristo. Então, quem segue essa trajetória andará na luz, não andará nas trevas. Mas se nós desviarmos da luz, nós fugiremos da iluminação, né? Então, a importância do acender as nossas luzes, né, de acender a luz do próximo, auxiliando. E aí, Mateus, no seu Sermão da Montanha, citando o Sermão da Montanha do Cristo, no capítulo 5, no início do Sermão da Montanha, nos versículos 13 a 16, nos retrata Cristo dizendo, vós sois o sal da terra, mostrando que a nossa importância, né? A nossa importância é tamanha que nós temos a responsabilidade de acender a luz do próximo, uma vez que nós somos o sol da terra, ou seja, nós somos importantíssimos. Então, Cristo nos diz, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que será salgado? Né? Nós começamos falando, a Adriana nos colocando, né, sobre o perder da fé, né, sobre o apagar da luz dessa fé. É isso, é perder o sabor do sal. Deixar a luz da fé apagar é perder o sabor do sal. Então Cristo fala, mas se o sal perder esse sabor, com que será salgado? Ou seja, com que finalidade você vai ter? Para nada mais presta, continua Cristo dizendo, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Né? Então, aqui é interessante nós compreendermos isso, né? Quando Cristo está dizendo para nós da importância, da nossa importância no caminho do próximo, como sendo sal da terra, né? Porque o sal daquela época era importantíssimo. Uma época que não existia o refrigerador, o sal era quem permitia a conservação de todas as carnes, né? Salgando as carnes, realçava o sabor dos alimentos, né? Então, a importância do sal. E é interessante ele dizendo o seguinte, mas se o seu sal perder o sabor, se sua vida perder a finalidade, né? Então, esse sal vai ser atirado ao chão e vai ser pisoteado pelos homens. Por que é isso, né? Porque isso é interessante, porque na época do Cristo, o sal era retirado principalmente do Mar Morto. E o sal era armazenado. E quando o sal era muito contaminado pelas impurezas do Mar Morto,
que acontecia? Quando era secado, esse sal armazenado, ele ia perdendo propriedade. Quando ia usar, o sal tinha perdido a capacidade de salgar os alimentos. Tinha perdido essa capacidade. O que eles faziam, então, com esse sal que perdeu a capacidade? Pegava todo esse sal, que não servia para nada, e utilizava para quê? Para forrar as estradas. Por quê? Porque o sal, quando era jogado nas estradas, para forrar as estradas, ele impedia o crescimento de ervas daninhas, né? O sal impede o crescimento de ervas daninhas, então deixava as estradas mais limpas. E outra, o sal ajudava a assentar a terra, para a população passar com mais facilidade. Então, por isso que Cristo faz essa comparação, né? Se o seu sal não salga mais, você vai ser jogado no chão para ser pisoteado, que é a única finalidade que você vai ter para ser pisoteado. Então, a importância do Cristo nos mostrarmos a nossa fé raciocinada, nós cada vez mais enriquecer os conhecimentos para compreendermos melhor, né, a magnitude do Deus, desse Deus maravilhoso perto de nós, para que nós possamos ser importantes para aqueles que estão ao nosso redor. E lembrando, né, que no planejamento reencarnatório nós recebemos missões de auxiliar, de exemplificar, de ajudar aos demais a prosseguir nesse caminho do bem, ser a importância, ser esse sal para o próximo, né? Então, a luz do mundo é o Cristo, já está traçado. E nós sermos esse sal da terra. E aí Cristo nos dizendo também, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? Então, é a importância do sal da terra. Se você não se deixa perder o seu sabor, a sua luz, né? Então, você não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você está no alto, é feito para brilhar, né? Então, quando ele fala assim que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, está referindo, por exemplo, a Jerusalém, né? Então, Jerusalém era a cidade espiritual, onde estava o templo. E Jerusalém ficava no monte, em cima do Monte Sião, para que exatamente ela pudesse ser vista por todos, né? E ele também, Cristo continua dizendo nesses versículos de Mateus, no Sermão da Montanha, ele fala, não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa, né? Então, compreendendo mais isso. Quando Alexandre está falando, quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar. Então, ele falando, Cristo dizendo que não se acende uma candeia. Candeia, o que era candeia, né? Candeia era um vasilhame de barro que tinha azeite dentro e um pavio, que era uma luz, para poder acender e iluminar. E essa candeia não poderia ser colocada debaixo do alqueire. O que era o alqueire? Alqueire era uma vasilhame do tipo de um balde. Por que chamava alqueire? Porque ele servia para medir a quantidade de grãos. É um tamanho padrão. Então, tem tantos alqueires, entendeu? Tantos baldes. Então, aquele alqueire era um balde padronizado. Então, não poderia colocar a candeia debaixo desse balde. Por quê? Você está bloqueando a luz. Então, por isso que Cristo falava, né? Não se pode colocar uma candeia embaixo de um alqueire, mas sim sobre o velador. O que era o velador? Velador era um suporte que existia na casa, em posição estratégica, que a candeia ficava posicionada no alto, no melhor ponto, que iluminasse a maior quantidade possível. Então, quando ele diz, né, não se pode colocar essa candeia embaixo do alqueire, mas no velador, diz que na nossa reencarnação, nós fomos colocados no melhor local para que nós pudéssemos iluminar a maior quantidade de pessoas possíveis. Por isso que os nossos encontros não são ao acaso. É tudo calculado.
Nós não fomos colocados debaixo do alqueire, e sim sobre o velador. Nós fomos colocados na nossa família, junto com os nossos filhos, nossos irmãos, os nossos amigos que passaram e continuam passando por nós. É tudo estrategicamente para que nós possamos iluminar e ser iluminados por eles, né? E aí, compreendendo isso tudo, ele fecha essa passagem do Sermão da Montanha, nos dizendo: assim, portanto, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, mostrando, brilha a vossa luz. Por isso que Cristo chama Pedro, chama Tiago e João para subir no monte e se transfigura para eles brilhando. Ele exemplifica. Ele mostra a luz dele para eles, para depois ensinar para eles. Faça brilhar agora vocês a vossa luz, porque eu mostrei minha luz para vocês. Agora faça brilhar a vossa luz. Então, se nós brilhamos, né, se nós mostramos o bem, nós somos o primeiro a receber essa luz. Então, é esse o ensinamento de Alexandre, quando ele diz que quem acende a luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal, nisso? Nessa passagem toda, aí, riquíssima, de Cristo? Não? Tá. Então, vamos continuar. Como quem não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu, mais uma vez, que, como na Terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. Então, André Luiz estava compreendendo que ele tinha que investir esforço para a compreensão daquele caso, tolerância e diligência, estudo, investigação. A casa da pobre viúva, Esther, localizava-se em uma rua modesta e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior, o que observei sem dificuldade, pelo movimento de entradas e saídas antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções, né? Então, os desencarnados que estavam ali eram desencarnados de baixo padrão vibracional, então eles não tinham a capacidade de perceber os irmãozinhos de alto teor vibracional. Por isso que é difícil, né? Quem está no baixo padrão vibracional receber ajuda, porque não consegue, né, essa conexão. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família, constituída da viúva, de 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições no almoço muito simples. Entretanto, um fato, até então inédito para mim, feriu minha observação. 6 entidades, envolvidas em círculos escuros, acompanhavam-nos ao passo, ou seja, acompanhavam-nos na refeição, como se estivessem tomando alimentos por absorção. Oh, meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível desencarnados à mesa, né? Então ele está ali observando aquela casa, cheio de irmãozinhos de condição inferior. Na hora da refeição, eles estavam se posicionando à mesa como que se estivesse absorvendo os nutrientes daquela alimentação. É a alimentação energética dos espíritos comprometidos, né?
Então, eles têm um pensamento ainda de pensamento encarnado e precisam de nutrir-se energeticamente, uma vez que esse pensamento é de corpo ainda encarnado. E era isso que eles estavam tentando fazer ali. Alexandre replicou tranquilo: meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimentos nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes, né? Então aqui a gente faz um comentário. A viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Por isso, a importância do nosso estudo está aos moldes do Evangelho no lar, né? Porque nós realizamos um estudo, uma elevação vibracional, permitindo que os irmãos de luz se aconcheguem à nossa casa para participar do estudo. Nós elevamos o padrão energético da nossa casa, né? Isso é importância. E aí, nós nos lembramos, né? E ele fala aqui, né, para a gente, né, que esses lares sem equilíbrio religioso, a distorção desse lar é muito grande, sem o equilíbrio religioso, né? Então, a importância da ligação religiosa no lar, né? O que é isso? Ligação religiosa é desenvolvermos atividades no lar que nos reconecte com o Supremo, com o Divino. É isso que é a estabilidade, é o equilíbrio religioso no lar. O Evangelho no lar, por exemplo, né? Emmanuel tem um livro chamado Doutrinando a Fé. Nesse livro, Doutrinando a Fé, o capítulo 4 chama a base religiosa. No item 6 desse capítulo, ele nos diz que a religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. Isso que é religião. Então, o equilíbrio religioso que Alexandre está falando é esse equilíbrio de sentimento que prende todos os integrantes do lar a Deus. É a oração, é o bom convívio, é a boa conversa, a boa leitura, as boas músicas. Isso tudo, a conexão com a espiritualidade superior, nos trazendo equilíbrio para o lar. Emmanuel também tem um outro livro, que nós sempre citamos aqui, chamado Roteiro, né? E o capítulo 10 do Roteiro chama Religião. E Emmanuel nos diz nesse capítulo 10, a religião é a força que está edificando a humanidade. Então, religião que é essa ligação com Deus, essa estabilidade do homem por ligar-se a Deus, é a força que vai estabilizando, edificando a humanidade, vai elevando a humanidade. Ele completa, é a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Então, quanto mais nós nos ligamos a Deus, mais melhoramos o nosso caráter e o nosso sentimento. Emmanuel nos diz que só a religião, o ato de se religar a Deus, o equilíbrio dessa ligação, consegue apagar as mais recônditas arestas do ser. O que são as arestas do ser? As nossas arestas? São as nossas imperfeições, que são 1000. As nossas imperfeições. Então, somente essa prática de ligação a Deus vai diminuindo as nossas imperfeições e vai acendendo as luzes, vai transformando imperfeições em virtudes. Emmanuel continua, determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento, altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório
através da melhoria crescente de suas relações comuns com seus semelhantes. Então, a religião, esse ato de se religar a Deus, faz isso. Melhora o padrão vibratório individual e do ambiente, melhorando as nossas relações conosco mesmo, com os semelhantes e com o mundo. Então, a importância dessa religação a Deus, criando a estabilidade do lar. E naquele lar que eles estavam visitando, eles não estavam observando isso. Alguém quer fazer algum comentário nesse ponto? Não? Então, eu convido a gente poder parar por aqui o nosso estudo de hoje. Pergunto se tem algum voluntário para poder fazer a prece final de hoje. Eu faço. Ô, Isabel, muito obrigado. Agradecendo a espiritualidade amiga que nos acompanhou nessa noite de estudos, agradecendo ao nosso professor, aos colegas que participam, enriquecendo o nosso estudo, agradecendo a oportunidade de estar neste grupo de aprendizado e que isso faz com que cresçamos e consigamos entender melhor as coisas da vida, as coisas da espiritualidade, as coisas da religiosidade. E com isso trilharemos caminhos mais firmes. E em gratidão a isso, vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que possamos todos brilhar a nossa luz. Uma boa noite a todos e obrigada. Boa noite, obrigado pela prece final, Isabel. Obrigado a todos pela participação. Espero todos na quarta-feira. Boa noite. Boa noite, moçada. Boa noite. Boa noite.